Sabe, existe um quebra-cabeça lógico fascinante bem no coração da teologia, e hoje a gente vai mergulhar nele. Vamos explorar um argumento que coloca dois conceitos que parecem simples, né? Um tutor e um mistério, mas que acabam entrando em rota de colisão. E o ponto de partida é essa pergunta aqui, que parece simples, mas é super poderosa. Um guia pode levar alguém a um destino que é, por definição, secreto? Pensem bem nisso, guardem essa pergunta porque ela é a chave para entender todo o conflito que a gente vai analisar agora. Para a gente entender essa história toda, vamos seguir um roteiro aqui de 6 passos. Primeiro, a gente vai olhar para a contradição principal. Depois, vamos entender o que significa esse tutor e qual é o problema do segredo. Aí a gente passa pelo argumento da falibilidade humana e pelo sistema do Tanakh, para no final comparar os dois modelos e chegar a uma conclusão. Vamos lá! Beleza? Então vamos começar. A análise toda se concentra em duas afirmações centrais da teologia paulina que, quando a gente olha de perto, parecem se contradizer de uma forma bem direta. Olha só que interessante. De um lado tem a ideia de que a lei, a Torá, foi uma espécie de tutor que conduziu a Cristo. E do outro lado, a afirmação de que Cristo era um mistério, algo que ficou escondido por séculos. O que é genial nesse slide é justamente colocar os dois lado a lado. Pensa bem, um tutor te leva para um destino que você conhece, certo? Mas um mistério, por definição, é algo desconhecido. É exatamente aqui que a coisa começa a ficar complicada, onde essa tensão lógica aparece. Então, para a gente pegar o peso desse argumento, a gente precisa primeiro entender o que uma palavrinha-chave, lá do grego original, realmente significa. A palavra é aio, ou peidagogos em grego. E aqui está o pulo do gato. Um aio não era um professor. A função dele era bem específica. Levar uma criança para um destino que já era conhecido, já era revelado, tipo a casa de um mestre, por exemplo. Essa metáfora do guia só faz sentido se o destino for claro. O aio tem que saber para onde está indo, senão, não funciona. Ok, entendemos o guia. Agora vamos para a segunda peça desse quebra-cabeça, a ideia conflitante, que também vem do Novo Testamento, de que o próprio destino era um baita segredo. E essa citação de Romanos ela é super direta. A revelação do mistério que esteve oculto por longos séculos, mas que agora foi manifestado. Sabe, esse conceito de um segredo, de um mistério escondido, não aparece só aqui. Ele é reforçado em outros lugares, como em Efésios, em Colossenses. A ideia de que era algo oculto é central para essa teologia. E é aqui que a gente chega no ponto crucial da contradição. Fica bem claro, né? Um guia não pode levar a um destino que ao mesmo tempo é descrito como um segredo guardado por eras. Se o destino era um mistério que ninguém conhecia, então, logicamente, a lei não poderia estar agindo como um guia para ele. Segundo essa análise, um conceito anula o outro. Simples assim. Beleza. Então, se essa lógica do guia para o mistério parece não fechar, qual seria a outra justificativa? A análise aponta para um segundo argumento forte da teologia paulino-calvinista, a ideia da nossa falibilidade, da falibilidade humana. O raciocínio aqui é mais ou menos assim. Primeiro, parte-se do princípio que os seres humanos são falhos, não conseguem cumprir a lei perfeitamente. Ok, isso cria um problema. Essa falha gera um abismo, uma lacuna entre a gente e Deus. E qual seria a solução nesse sistema? Um sacrifício externo vicário para cobrir essa falha e fechar essa lacuna. E aqui vem a crítica central a esse ponto. Essa estrutura toda faz com que a necessidade de um Salvador dependa da falha humana. Pensa comigo. Se os humanos pudessem cumprir a lei, ele não seria necessário. Isso transforma o papel dele numa espécie de contingência, sabe, um plano B para um problema, e não um plano divino, central, revelado desde o comecinho. E é exatamente isso que nos leva à contraproposta apresentada na análise. O argumento aqui é que o Tanakh, ou seja, a Bíblia hebraica, já apresenta um sistema completo que funciona por si só para a salvação, um que não precisaria de um mediador. E uma das provas centrais para esse argumento vem lá de Ezequiel, olha só. Mas, se o ímpio se desviar de todos os seus pecados, certamente viverá. Nenhuma das transgressões que cometeu será lembrada contra ele. O que isso está descrevendo? Basicamente um sistema de arrependimento direto, autocontido. A própria pessoa, através das suas ações, pode restaurar sua justiça. Se a gente olhar bem para essa passagem de Ezequiel, percebemos algumas coisas. A salvação ali é descrita como algo pessoal, algo que pode ser corrigido. Não se fala em pecado herdado, nem da necessidade dos méritos de outra pessoa. O foco está todo na ação ética de cada um e no arrependimento para restaurar a relação com Deus.
E esse tema da justiça ética, pessoal, não está só em Ezequiel. Ele é reforçado em vários outros lugares. Dá uma olhada nesse versículo do Salmo 18. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça. Segundo a pureza das minhas mãos, me retribuiu. A recompensa, aqui, está ligada diretamente às ações da própria pessoa. É bem claro. E não para por aí. Os Salmos 15 e 24 perguntam: quem pode se aproximar de Deus? E a resposta, de forma consistente, não é sobre ter fé no mediador. É sempre sobre conduta ética. Ter mãos limpas, coração puro, ser verdadeiro. A justiça é apresentada como algo comportamental, algo que se faz. Ok, então agora vamos juntar tudo isso. Vamos colocar esses dois modelos lado a lado para uma comparação final. Esse quadro aqui resume perfeitamente as diferenças fundamentais. De um lado, no modelo paulino/calvinista, a falha humana cria essa lacuna que precisa de um mérito de fora para ser coberta. Já no modelo do Tanakh, a falha é algo que a própria pessoa pode corrigir, com arrependimento e ação ética. Um sistema é visto como de transição, um guia para algo futuro. O outro é apresentado como completo, autossuficiente. E assim, a conclusão do argumento é bem direta. O modelo do tutor que leva a um mistério é considerado logicamente inconsistente. Enquanto isso, o sistema de salvação ética do Tanakh é apresentado como algo coerente, funcional e que se basta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Uma pergunta que vai no cerne da questão. Se um sistema, para alcançar a justiça, já é descrito como completo, ele realmente precisa de uma continuação? Fica aí a reflexão.